Bom, começando mais um debate do Apontando o Dedo e hoje o tema é autismo. Estamos aqui com dois psicólogos que são especialistas em autismo e eu já quero começar as apresentações para a gente dar início a esse debate que foi muito pedido pelos nossos telespectadores. Bom, doutor, eu quero que você olhando ali na câmera, ou para mim, ou para quem você quiser, olhando para o além, você se apresente para a galera que está assistindo. Eu sou Flávia, sou neuropsicóloga, psicopedagoga, tenho especialização em ABA, TCC e agora estou concluindo uma pós em transtornos da infância e da adolescência. Você, doutor, olhando naquela câmera, ou no além, você já sabe. Eu sou Thales Ribeiro, também sou psicólogo, tenho pós em ABA e estou em processo de finalização de algumas pós-graduações em terapia cognitivo-comportamental, avaliação psicológica e neuropsicologia também. Bom, então vamos dar início ao debate com a primeira pergunta, que é como a família deve agir ao notar que a criança tem autismo. Primeiro, assim, você, doutor, vai responder essa pergunta primeiro. Mas, assim, geralmente é da família que parte como é que eu posso dizer? Se ela nota esse comportamento, é o povo na rua que diz. Porque tem muito disso, né? Tem. Às vezes tem gente que diz que é frescura, né? Hoje, com o avanço da tecnologia, né, com essa disseminação das informações, muita gente acaba tentando diagnosticar sem mesmo procurar por ajuda especializada. Então, acho que independente de qualquer coisa, a criança, quando ela nasce, né, a primeira instituição a qual ela vai ser inserida é a família. E essa família, nesse contato com essa família, né, as vivências é que vão percebendo, poxa, a gente vai tirar uma foto, ele não olha. A gente vai falar com ele não vem, ele não abraça. A gente vai cantar um parabéns, ele não suporta o barulho da palma. Então são percepções que a família acaba tendo em relação a alguns comportamentos logo na primeira infância, ali entre 1 e 3 anos de idade. E aí pensa, nas visitas eventuais ao pediatra, acaba percebendo, ao neuropediatra, acaba percebendo esses comportamentos que a gente considera disruptivos, né? Que eles rompem com o que seria esperado daquela faixa etária. E aí começa o processo de investigação, que aí Entendi. é bem longo, bem minucioso e precisa passar por uma gama de profissionais especializados para não estar deixando de contemplar um transtorno, favorecendo, entende? Entendi. Porque o ser humano é múltiplo, né? Ele tem várias potencialidades. Então, às vezes, a gente vai identificar o que poderia ser um traço de autismo e deixa de estar diagnosticando com alguma outra demanda que a criança, às vezes, vai possuir também, associada Entendi. ou não ao autismo. Entendi. Doutora, e a primeira coisa que a família deve fazer quando notar isso é o quê? Geralmente a gente pede para que leve para uma equipe multiprofissional, de psicólogo, fono, terapeuta ocupacional, porque existem muitos outros transtornos que não só é o autismo, que acaba trazendo características do autismo. Por exemplo, a criança tem altas habilidades, só que ela com 2, 3 anos, ela não vai demonstrar que ela tem altas habilidades. Então vai começar a demonstrar que ela tem problemas sensoriais, ela não quer abraçar, ela não quer estar com muita gente, ela tem problema de comunicação com outras crianças também. Então, aí chega num profissional só, ele avalia e faz, ele tem problema sensorial, tem isso aqui, é autista. Tá, que a criança tem autismo suporte 1. Quando, na verdade, quando a criança vai crescendo, a gente vai ver que ela não tem. Então, por isso que eu peço que participe de uma equipe multiprofissional. E mesmo que faça avaliação neuropsicológica, quando eu vou fazer a avaliação neuropsicológica, eu peço, ela já passou por um fono, ela já passou por um psicólogo, ela já passou por um TO. E quando tem, eu peço o relatório deles, eu peço o relatório da escola também, porque eu quero saber como é essa criança na escola. Porque às vezes, ela chegou com traços de TDAH, por exemplo, e não é um TDAH, ela está ansiosa, ela tem problema de ansiedade, ela tem uma depressão infantil mesmo, e não é um TDAH. Isso. Entendi. Aí chega com suporte a gente tem muitos, né? Já passaram por nossa mão muitos pacientes que ele não tem que ele tem um CD de autismo, mas ele não é autista. Ele tem todas as características de outros transtornos. Não estou dizendo que esses outros transtornos, ele não precisa de terapia, eles precisam. E o ABA não é só para autismo, também tem para outras habilidades, outros transtornos. Mas essa equipe multidisciplinar para fechar o diagnóstico é extremamente importante. E falando nisso, existe, como ela falou, existem diagnósticos equivocados, né? Essa questão do diagnóstico equivocado pode atrapalhar a criança, até mesmo no uso de medicações que não é para ela tomar e ela acaba tomando e piorando
causando outro problema de saúde, na verdade, né? Com certeza. É muito importante que a gente, quando mesmo identificado e diagnosticado o transtorno que a criança possui, saber diferenciar o que é comportamento e o que é sintoma. Porque muitas vezes a criança vai apresentar comportamentos que são esperados para aquela faixa etária. Uma criança chora para pedir comida, chora para pedir colo, chora para abraçar. Quando você está trabalhando a aprendizagem, né, a introdução das palavras, trabalhando a fala, é natural que num processo de frustração, que é natural da infância, e ela precisa acontecer, que a criança entre em alguns comportamentos disruptivos, que a gente às vezes chama de crise, quando na verdade é apenas uma birra, né, que precisa também ser contornada, precisa ser orientada, porque a criança vai apresentar comportamentos para a faixa etária dela, além dos sintomas que o possível transtorno acarreta naquela faixa etária. Então, quando você falou da questão da medicação, às vezes você tem uma criança que é muito agitada, e aí hoje está na moda o quê, né? Tomar melatonina. Melatonina é uma substância que o corpo produz, mas ela sendo tomada de maneira sintética, ela também vai aumentar ela vai facilitar esse processo da criança pegar no sono. Mas existem várias outras maneiras de fazer uma criança adormecer, que não necessariamente além do uso do medicamento. Esse é só um dos exemplos. Então, assim, uma criança que não tem problemas de concentração, que não está fazendo uso devido do remédio, para a concentração, vai ter vai causar um outro efeito. Então, assim, a gente tem algumas medicações, eu não sei até onde é certo falar o nome das medicações, que às vezes vão aumentar o apetite, e aí a gente vai também, às vezes, vai trabalhar a questão da irritação, mas vai desenvolver uma compulsão alimentar. Então você vai ter que, às vezes, dosar. Se você quer um filho um pouquinho mais irritado, ou ele um pouco mais gordinho, a gente também não pode desconsiderar a questão de que a alimentação muitas vezes vai ser fator crucial na questão do autismo, porque a gente tem a seletividade alimentar. Então, às vezes, a mãe pensa, dei aquele remédio, ele deixou de ficar irritado, mas agora ele come mais. Mas agora eu consigo introduzir outros alimentos. Em compensação, ele vai comer muito mais. Então, às vezes o medicamento errado desencadeia outros problemas. E aí vira uma bola de neve. Entendi. Mas e com referente à escola, vocês recomendam alguma coisa específica para a escola? Ou só é levar o diagnóstico e, tipo, a escola não está preparada? Ou ter que botar ele numa sala específica? Como é que procede isso? Veja, esse processo de escola é bem complicado porque varia de paciente para paciente. A gente não pode dizer que uma criança de suporte 1 tem que ter o mesmo tratamento escolar do que uma criança de suporte 3 com deficiência intelectual. Para uma criança de suporte 1 que está ali, ela precisa, está dizendo o nome suporte, ela precisa de um suporte, mas não necessariamente ela precisa de um AT, que a gente chama de acompanhante terapêutico, para estar com ela na sala de aula. Porque às vezes precisa ir ao banheiro, ou a não ser que aquela suportinho tenha também deficiência intelectual, porque pode acontecer. Então, ela precisa de um AT para mediar o que o professor está falando para ela. Mas a de suporte 3, que tem deficiência intelectual, eu percebo que é muito mais importante que ela faça mais horas de terapia, e faça 30 a 40 horas de terapia, do que ela vá à escola. Porque ela precisa desenvolver habilidades básicas ainda. Aquela criança de suporte 3, muitas das vezes tem uns 12 anos, ainda não desfraudou. Ela não pega no lápis. Ela não desenvolve uma comunicação. Às vezes nem o comunicador alternativo ela consegue usar sozinha. Ela precisa de uma pessoa. Então ela tá ali na escola figurativa, sendo extremamente figurativa. A gente está trabalhando a socialização. Mas nas terapias, ela também vai trabalhar a socialização. E vai nas terapias com o ABA, que é o processo de repetição, ela vai aprender a desfraldar, ela vai aprender o banho, ela vai aprender a comer sozinha, escovar dente, pentear o cabelo, coisas que ela não sabe, que ela precisa de um suporte para tudo isso. Ela sempre vai precisar. Mas assim, ela tá indo para a escola, muitas das vezes, para preencher, porque ela tem que ir para a escola, porque às vezes o plano de saúde não quer dar o tratamento necessário que aquela criança precisa, e a mãe também precisa trabalhar, precisa de alguma coisa, acaba mandando para a escola. Ou porque o SUS não está dando aquele suporte que a criança precisa. Que é muito mais importante que ela tenha aquele suporte de todas as terapias do que ela frequente a escola. Então, vai depender muito de cada suporte, de cada criança. Tem suporte 2 que nem precisa de AT, que ela tem aquele suporte, mas ela consegue aprender, ela sentar na frente, tem as desregulações, aí chama o psicopedagogo da escola, leva para o banheiro, leva para uma sala específica. Mas isso depende muito da criança. A escola precisa estar adaptada, sim. Mas nem sempre a escola consegue dar esse suporte.
Entendi. Você já teve casos com você que de crianças assim, já de mais idade, 12, 13 anos, que ainda não conseguia falar por conta do autismo? Muitas vezes a gente vai percebendo, né, colega, dentro do consultório, que nem tudo. É muito importante falar também que nem tudo a gente pode responsabilizar a criança por não conseguir fazer. Muitas coisas também vão Não, a depender. principal coisa é não responsabilizar a criança por ela nascer com autismo, né? Exato. Porque geralmente eu já vi mães que batiam na criança sem saber que ela tem autismo, mas por chamar até de preguiçosa. Mas geralmente deve ser algum transtorno desse aí, que assim, eu não vou falar os nomes porque eu não sei mais ou menos, né? Mas... Não dá para falar de tratamento sem falar de orientação parental. A gente não, enquanto equipe profissional, não está para culpar os pais. A gente está para auxiliar, para dar ferramentas, porque como a colega bem pontuou, não adianta essa criança ir para a escola para aprender português, inglês, matemática, se ela ainda não consegue sentar, pegar num lápis, não consegue se higienizar, não consegue beber uma água da garrafinha sem engasgar. Então, existem habilidades que são extremamente importantes para que o sujeito seja funcional, para depois ele ser, vamos dizer assim, culturado, né? Assim, de saber a diferença de um estilo linguístico para outro, saber a diferença dos estados da água. Né? As coisas que a gente aprende ali na escola, que são de suma importância. Mas assim, eu acho que um indivíduo que consegue se limpar, consegue se vestir, consegue se despir, consegue tomar a própria medicação, isso acaba se tornando muito mais importante porque torna o dia dessa família muito mais suportável. A criança consegue muito mais interagir nesses ambientes, ela consegue ser muito mais participativa. Como você falou, né, dos adolescentes, à medida que eles vão ganhando essa autonomia e essa compreensão de sujeito, eles vão entrando em processo muitas vezes de depressão. Porque eles se veem frustrados de não conseguir ter as vivências normais de um adolescente daquela idade. E aí vai ser o indivíduo que tem 14 anos e vai estar na terapia, enquanto que todos os colegas vão estar marcando viagem, discussão da escola, e aí por não ter uma AT ou a AT não poder viajar, o indivíduo não vai. Então vai gerando outras frustrações de outra ordem, né? Muito mais socioemocional. Porque a gente convive em sociedade. Essa história de que o autista vive dentro do mundinho dele precisa acabar. O autista ele tem que ser trazido para o nosso mundinho. Ele tem que fazer parte desse mundinho, de alguma forma. E aí, para isso, tem que, né, adaptação, orientação da família, orientação da escola. Da mesma forma que a gente monta plano de intervenção para a clínica, a escola tem que montar um plano de intervenção também. Não é só um plano de aula de português, história, matemática, mas também se a criança vai trabalhar estimulação sensorial, se ela vai estimular a questão do raciocínio lógico, né? E existem várias outras habilidades em clínica que ela pode também aprender na escola. E que também tem que ser estimulada em casa. Isso. Então, a gente não culpa a mãe, né? Não. Mas a gente solicita que a mãe faça parte dela, porque não adianta que a gente na terapia faça tudo e depois que acaba a terapia a criança não chega em casa e vai ficar só em tela. Eu sempre falo, brincando, que é como se você só escovasse os dentes no dentista. A gente escova os dentes todos os dias. E no dia que a gente vai no dentista, ele faz aquela limpeza mais elaborada. É como uma pessoa que malha uma vez só na semana. Vai ter efeito? Vai, mas vai ter muito mais efeito se você for a semana toda. Então, uma criança que ela vem diariamente sendo estimulada, ela chega muito mais rápido, uma distância muito mais longa, do que aquela que só vai ser estimulada dentro do ambiente da clínica. Então, com o tratamento, quem tem autismo consegue ter uma vida normal. Sim, consegue ter uma vida tranquila. A gente não chama de normal, porque Eu tô falando normal porque a galera fala que, tipo, autista é como se fosse uma doença física. A gente entende que é um quadro permanente, que não tem cura, mas nem por isso não pode se aperfeiçoar. Acho que o indivíduo, independente de transtorno, ele pode passar por um processo de aperfeiçoamento. Ninguém entra numa aula de canto já sabendo cantar. A aula de canto é para quem não canta. Se você já canta e você já está profissionalizado, você suba no palco e faça seu show. Mas a criança, ela tá lá para praticar. E o processo de praticar vai consistir em errar, se frustrar, chorar. E todas as habilidades que a criança vai desempenhar, às vezes, no consultório para justificar uma fuga. Né? Porque a gente sabe que criança vai dizer, tô com dor de cabeça, e às vezes não tá. Dorme, quer ir no banheiro. E também quanta gente aí que é doida da cabeça, eu, inclusive, sou uma delas. Mas não trabalha, tem a sua funcionalidade, tem o seu programa. Eu acho que antes, quando não se falava muito em autismo, que a galera tinha muito isso de ser uma doença, né?
mas botava como se fosse um empecilho da pessoa viver. E muitas mães ficavam com medo de deixar os filhos sozinhos e pensar muito no futuro deles quando eles ficassem adultos. Que é isso que a terapia trabalha, que a gente trabalha a funcionalidade para ele ser um adulto funcional. Exato. Entendi. Tá vendo aí vocês que acham que, como é que você falou? Não chama normal, chama como? A gente chama atípico. Chama atípico. Resumindo, é uma vida normal, gente. Ai, não tem muito isso. Tem gente que também tem, assim, já trazendo um pouco pro lado pessoal. Tem gente que tem toque, mas não tem autismo. Aí o povo acha que é autismo, mas geralmente é outro transtorno, né? Porque tem vários outros, né? Tem o toque. Tem o toque, né? Que é o transtorno obsessivo compulsivo, que Exatamente. tem alguns todos os transtornos têm uma coisinha ali que se parecem, Sim. que se confundem. Por isso que a avaliação neuropsicológica é importante, porque você pode, como eu já falei no início, trazer um diagnóstico errado, porque tem todas as características, quando na verdade é outra coisa. Sim. Tipo, aí chega muita gente, eu tô com sintomas de TDAH, não sei o que, quando eu vou fazer autismo. Posso fazer uma pergunta polêmica aqui? Por favor. Se vocês acham assim, não é porque eu já perguntei, né? Não é porque eu já pesquisei também. Mas vocês acham que tem clínicas que induzem as pessoas a fazer vários testes só para comer dinheiro? Existem profissionais e profissionais. Isso. A gente não pode dizer que existe que sim nem que não. O que já aconteceu muito é que, na minha parte, né, como psicopedagoga, de eu dizer que a criança não tem demanda para psicopedagogia, porque, como a gente já falou lá no início, ela não tem aquelas habilidades pré-acadêmicas, né? Ela precisa primeiro desenvolver o básico. E outra psicopedagoga aceitar por algum motivo, ou por achar que e tipo assim, acaba ficando meio duvidoso, mas dizer que tem sim ou não, a gente não consegue afirmar. Você também daria a mesma resposta que ela, ou você se comprometeria mais? Eu acho que eu consigo me comprometer um pouco mais, mas veja. Eu acho que toda profissão, ela parte de uma oferta e demanda. Então, existe o ambiente da clínica, mas existe também um mercado dentro da clínica particular, que vai ser diferente dentro do que a gente vai falar sobre saúde pública. Então, assim, o autismo é uma demanda de saúde pública, porque essa criança muitas vezes é uma mãe, né, trazendo a seara social. Muitas vezes, qual é o perfil da família de uma criança que tem TEA? Comumente, é uma mãe solteira, é uma criança que não vai ter referencial masculino, porque normalmente essa mãe cria essa criança sozinha, muitas vezes sem rede de apoio. A família às vezes não tem uma formação, uma instrução para ajudar essa mãe. Então ela acaba se isolando socialmente, só ela e a criança. E muitas vezes quando você está nesse processo de você tem um conflito interno também dessa mãe que ama esse filho, mas que ele não corresponde às expectativas, então a gente precisa também trabalhar muitas vezes a frustração dessa mãe. Então, muitas vezes, quando uma família procura um diagnóstico, ela quer de alguma forma, vamos colocar assim, depositar a culpa em outra coisa. Então não fui eu que errei, ele que nasceu com isso. E ainda assim isso não resolve a questão. Então, mas respondendo o que você perguntou sobre a questão do diagnóstico, eu acho que, assim, vou trazer para uma outra situação. Vamos supor, hoje com essa questão da pressão estética, muita gente quer fazer cirurgia plástica. Mas, se você é um bom cirurgião e você avalia aquele caso, às vezes vai ter um indivíduo que não deveria fazer tal procedimento X, ele deveria fazer o procedimento Y. Mas eu quero fazer, eu estou pagando. É nessa hora que você, enquanto profissional, tem que pensar. Eu vou fazer o que é melhor para o meu paciente, eu vou fazer o que ele quer. Entendi. Entende? Então a gente tem um compromisso também com a saúde desse indivíduo. Não é só dizer ao outro o que o outro quer ouvir. Entendeu? A gente, enquanto terapeuta, antes de mais nada, está lá para confrontar. Entendi. Também, sabe? Porque você não consegue olhar para você em 360. É daí que surge a necessidade de um psicólogo, para a gente conseguir ter esse auxílio de olhar para si, olhar para dentro, de se autoavaliar. Porque mesmo dentro da sua disfunção, se isso para você, dentro da sua vivência, traz algum benefício, então para você é funcional, para você é pontual. Por isso que cada sujeito é único. Se você tem uma família de uma criança que vive sozinha, com uma mãe em zona rural, ela vai ter dificuldade na habilidade social porque ela só tem aquela mãe para interagir. É diferente da criança inserida na escola, é diferente da criança que tem acesso à tecnologia. Então, mesmo dentro do TEA, o autismo ele vai afetar cada camada da sociedade de maneira diferente. Uma criança pobre, que tem seletividade alimentar e não come cuscuz, o que é que a coitada dessa mãe vai dar para esse menino comer? Entende? Então entra num grau de desespero em um outro lugar. Porque é diferente da criança de um poder aquisitivo melhor, né, maior, que vai chegar, ai mãe, eu só quero fazer terapia só comendo McDonald's.
E aí vai ter essa mãe que vai ter essa capacidade de dispor desse reforçador alimentar que não é funcional, mesmo que ela tenha acesso e você esteja atendendo a um pedido do seu filho. Então, nem sempre a gente dá para o nosso filho o que ele quer, porque não é o que ele precisa. É daí que a gente tem que discernir também se você quer um filho ou se você quer um diagnóstico, para justificar o comportamento do seu filho. Existem muitos casos, né? Eu já peguei muitos para fazer a avaliação neuropsicológica mesmo. E quando eu já trabalhei no quase rede SUS, vamos dizer assim, que, meu filho tem isso, a gente vai avaliar, não tem. Mas ele faz isso, ele não tem. Por quê? Porque ele tá dormindo tarde, ele acorda tarde, porque ele tá exposto à tela. Mas ele acorda tarde porque ele dorme tarde. Porque, na verdade, aquela família ali não tem uma rotina. Toda criança, todo mundo precisa de uma rotina. Hábitos saudáveis. Hábitos saudáveis, principalmente quando criança. Então, assim, se você tem uma dificuldade maior de acordar o seu filho, de se acordar para acordar o seu filho de manhã, isso daí já vai alterar no sono dele, que vai alterar na aprendizagem, que vai alterar no comportamento. Aí fica exposto à tela e acaba sendo um ciclo vicioso. Ou seja, quem precisa de tratamento é os pais. A família. A família, todo na verdade... Às vezes não é o problema não é seu filho, minha senhora, meu senhor, o problema é você. Terapia não existe contraindicação. É igual pilates, é igual natação. É uma coisa que você pode fazer pra vida toda. Falando de um jeito assim mais direto, entendeu? O problema está em você. Eu digo que todo mundo precisa de terapia. Não só psicólogo. E tem gente que diz que é frescura pra terapia. Eu tô fazendo terapia, não sei o quê. Toma no cu. No caso do autismo, é também recomendado para uma mãe fazer terapia, né? Até para lidar, né, com Eu essa acho que criança. a gente teria um avanço bacana se, além do tratamento para criança, de alguma forma a gente conseguisse, não sei, em questão legislativa, conseguir incluir essa mãe no processo terapêutico também. Porque ela é parte da solução. E a gente fala muito, eu vejo também tem uma questão social, a gente fala sempre da mãe. Veja que em momento nenhum a gente fala da responsabilização desse pai. Isso. Né? Porque muito se romantiza o pai que leva o filho para terapia. Nossa, o Hércules atravessando a clínica com o menino no colo. Mas e essa mãe que perde muitas vezes esse convívio social, que ela não consegue fazer o mínimo do cuidado pessoal? Às vezes a gente vê, né? Que aquela mãe que consegue estar bem mais arrumadinha, às vezes é a mãe que tem uma rede de apoio, alguém que consegue partilhar dela essa responsabilidade. Porque não é fácil criar uma criança. E ainda mais educar, orientar, fazer, assim, sanar as necessidades daquela criança. Que não é um demérito ela não conseguir sozinha. Eu acho que o mais importante de tudo é a gente saber quando precisa de ajuda. E se permitir ser ajudado também. Porque eu acho que é nesse momento que às vezes a gente pega algumas mães com alguns mecanismos de defesa, elas... Não, mas você está me culpando, você está me responsabilizando. Não, estou tentando incluir você na solução. Estou tentando responsabilizar você, não culpabilizar. Entendi. Agora, quando a pessoa faz o diagnóstico muito tarde, vamos supor, lá para os 20 anos, 30 anos, o tratamento é diferente? O tratamento é completamente diferente, porque aquela pessoa já mascarou os sintomas. Por exemplo, o meu diagnóstico de TEA já veio adulto, de hiperativa veio pequena. Mas eu mascarei muitos sintomas do TEA. Então, o meu tratamento hoje, eu não tenho por que entrar no tratamento ABA. Até porque eu preciso ter algumas habilidades comportamentais que eu desenvolvo em sociedade, mas em casa eu não consigo, eu desregulo, então eu preciso. Mas o meu tratamento hoje é TCC. Eu preciso ressignificar algumas coisas. Então, é completamente diferente. Porque, tipo, talvez eu precise de fono, nunca fui avaliado, nunca fiz avaliação, porque eu tenho uma dificuldade de comunicação muito grande. Eu acredito que isso seja com fono, mas não seria um fono infantil, seria já um fono que atende autista adulto. Entendi. Mas quando você foi fazer a faculdade, você já tinha feito o diagnóstico antes ou foi depois da faculdade? De hiperatividade foi criança. De autismo foi quando eu comecei a estudar sobre os transtornos, foi que eu comecei a ver várias características em mim. Entendi. Aí eu chamei minha mãe, ela disse, de hiperativa você já tem. Mas eu fiz exame de cabeça em você quando era pequena, não era doida. Eu cheguei a fazer Todo mundo eletro. sempre falava do eletro. Eu fiz eu eletro também já fiz eletro. Porque diziam que eu era doida, tem que fazer, mas não deu nada. Aí quando eu fiz a avaliação... É muito importante a avaliação e já quero deixar aqui uma dica e falar também que esse programa é um oferecimento do Instituto Apolônio, que lá tem vários neuros, tem psiquiatra, tem psicólogo, então fica a dica aqui também para vocês. Ainda falando do diagnóstico tardio, você já pegou algum caso de mais, tipo, de 30 a mais? Já. Foi mais difícil para você? Não, porque como a colega também está arrasando, amiga, bem pontuou, o adulto muitas vezes ele vai conseguir mascarar o sintoma.
Então, a intervenção, como ela bem pontuou, é outra. Não é mais aquela estimulação cognitiva como a gente usa, né? É muito importante também falar, gostaria de aproveitar o momento para falar disso. Terapeuta infantil não só e somente brinca. A gente usa do brincar para instruir, para orientar, para oportunizar várias aprendizagens. Só que o sujeito já crescido, se ele está funcional, né, que é diferente da palavra normal, a gente não gosta da palavra normal, eu gosto muito da palavra funcional, um indivíduo que funciona, se ele se relaciona, se ele trabalha, se ele consegue se sustentar, se ele consegue sanar as necessidades básicas dele, ele já está dentro o que seria a normalidade, mesmo ele enquanto adulto e diagnosticado. Entendi. Entende? Mas assim, o que acontece muitas vezes é que, mesmo com diagnósticos tardios, a gente não consegue voltar no tempo. A gente não consegue apagar o que essa pessoa sofreu durante a infância, durante a discriminação, porque a gente sabe que na época escolar tem muita questão do bullying, muita questão que não vai ter um nome, mas hoje se tem, que a gente vai, vamos dizer assim, espantar esses certos fantasmas do passado do paciente, mas a gente só consegue, depois de ressignificar, olhar para frente e dar a esse sujeito, vamos dizer assim, né, empoderar esse sujeito para que ele possa entender que, ok, você passou por isso, mas que hoje você conseguiu contornar todas essas dificuldades que você tinha e consegue identificar isso, lhe respaldou, mas você conseguiu ultrapassar isso. E eu acho que para o sujeito isso é maravilhoso, porque dá sentido. Eu acho que independente de qualquer coisa, a gente tem que ter propósito, sabe? Dentro da terapia, o processo terapêutico, ele parte de um propósito. Você chega com uma queixa, né, que às vezes ele pode achar que a dificuldade da vida dele é por conta do autismo, e durante a terapia descobrir que é outra coisa, né, que não tem a ver com questões sensoriais, questões de habilidades sociais, já vão ser de uma outra ordem. E aí eu acho que isso consegue tranquilizar o sujeito em um outro lugar, que não só a ver com o TEA. Mas assim, você receber o diagnóstico é difícil. Sim. Porque eu sabia que eu tinha, mas quando eu recebi, eu não queria que fosse. Eu queria que fosse alguma coisa que eu pudesse tomar um remédio, fazer um tratamento e melhorasse. Que as minhas crises de ansiedade não eram crises de ansiedade. Elas eram rigidez cognitiva do autismo. Então, eu preferia que fosse ansiedade, porque eu tomaria um remédio, e a ansiedade a gente sabe que tem a paz, né? Não a cura, mas a paz. O momento da paz, e o autismo você não tem. Mas, assim, aproveitando esse gancho que você falou aí, o que você aconselharia hoje para alguém que está no lugar que você esteve quando recebeu o diagnóstico? Procurar terapia é muito importante. A primeira coisa, assim, que eu fiz, a minha luz foi, e achar um terapeuta que se encaixe ali, que se enquadre. Porque não adianta ele ter aquela formação toda de tudo e ele não ser humano para você, entendeu? Isso. Não esteja pensando só nas horas contando ali, né, e do dinheiro entrando. Que seja alguém que se importe mesmo com o ser humano nisso. E, para encerrar esse debate, eu quero aqui também deixar e agradecer a TV+, a toda a audiência do Rio Grande do Sul. Muito obrigado, porque a gente está de novo em primeiro lugar da audiência, depois da troca de horário. Muito obrigado. Quero agradecer aos patrocinadores, Instituto Apolônio, Churri do Shopping Rio Mar, Deli Maranata, Personal Micael, Balance Fit e Luz e Corte. Quero agradecer a vocês dois por vocês terem vindo. Hoje aqui foi um dia que eu nem imaginei, foi muito bom, porque a gente teve problemas técnicos que vocês sabem, já me conhecem que eu sou muito perfeccionista, então eu detesto, eu saio do controle quando alguma coisa não está dentro do que a gente planeja. Mas é isso, a gente está aqui fazendo essa merda e a gente vai continuar. Muito obrigado. Quero aqui também agradecer a você, Thales. Muito obrigado. Obrigado, doutora. E para terminar agora, você, direcionado para as famílias, o que é que você diria para as famílias que também descobrem que a criança tem autismo? Eu queria dizer que qualquer diagnóstico, independente de qualquer coisa, não é condenatório, não é o fim do mundo. Naquele primeiro momento é um baque que precisa ser acolhido, precisa ser orientado, precisa ser... Acho que a palavra é isso, é afeto. Eu acho que qualquer tratamento, qualquer ajuda, ela parte de um afeto, de um cuidado. A gente fala muito sobre saúde e doença, mas um indivíduo saudável não é só o remédio, não é só o sintoma.
Então, algumas coisas na vida realmente vão ser alimentação saudável, 8 horas de sono. Sim. Isso tem que acontecer. Às vezes fazer o simples bem feito é muito melhor do que achar que, né, tratamentos mirabolantes, respostas instantâneas, sabe? A tecnologia tá aí, a gente tem muita gente bacana que faz conteúdo gratuito na internet. Então buscar se informar, buscar se orientar, sair do escuro. E entender que a gente precisa de ajuda, independente do transtorno, independente de quem seja, né? Juntos nós vamos muito mais longe. Então, é buscar por ajuda. É isso. Agora você, doutora, o que você diria para as famílias ao descobrir o teu diagnóstico? O diagnóstico, na hora, parece ser o fim do mundo. Mas depois você, com a terapia, com todo o tratamento, você consegue entender que você veio um pouco mais diferente. E você é a prova viva disso. Mas consegue ser um ser humano funcional, como Isso. o Thales fala, né? Tá aqui a prova, participando de um podcast, aqui falando, dando seu relato. Gata formada. E trabalha na área e ajuda. O que eu acho mais bonito de você é que você justamente trabalha na área, que você precisou de ajuda e você está ajudando. Aí acho que a galera vai levar muita credibilidade nisso, porque quando vê você aqui agora falando nisso, vai chover contatos para você ajudar a família. Já tenho falando nisso, deixa o Instagram, siga o Instagram deles. Qual é o seu Instagram, Thales? Meu Instagram não é profissional. Ele é só o pessoal. Ah, tá. Mas você é artista, né? Ah. Mas você tá no lugar certo, né? Você sabe o que é o programa que mais vem Instagram artista só tá do tudo. Então depois você passa meu currículo completo. Né? Das outras Você coisas sabe que eu faço que é aqui. também. Você sabe o que já passou de artista aqui nesse programa, que já veio aqui nesse Gosto, estúdio. fechou. Mas aí eu dou o Instagram pessoal? Você acha? Não. Você que sabe. O meu é um só pra tudo, pessoal. Foto de biquíni, foto trabalhando. Ai, Mas gente, todo mundo tem uma vida, aqui todo mundo tem a vida profissional e particular. Pois Quem não é. gostar, foda-se. É importante saber que o terapeuta também vai à praia, né? Também Isso. bota biquininho, bota sunguinha, É. viaja, vê show. Ah, É muito importante que... pra nossa saúde mental também curtir um Que é o que eu pouquinho, sempre né? coloco Como é no que meu fala? Instagram. Não é a Eu preciso palavra estar normal, bem pra como é a cuidar outra do outro. palavra? Funcional. A gente tem que funcionalizar as coisas, né? Todo mundo é funcional aqui. Ninguém Ou tentar quer... ser, né? Buscar ser. O único desequilibrado aqui sou eu. Mas eu já estou me Rapaz. equilibrando. Bom, não se esqueçam dos recadinhos de sempre, que é se inscreverem no meu canal do YouTube, me seguirem no Instagram, TikTok e no Spotify. Muito obrigado, um beijão e até o próximo programa.